Vejam como essas coisas que a gente está estudando aqui são fundamentais, né? A gente está estudando como implementar uma pilha usando um vetor. Mas o conceito de pilha é tão fundamental na computação que a própria execução, né, a base da execução de programas ali depende dessa dinâmica de pilha, empilhar funções e tal. Então, a gente já estava, colocando de outra forma, a gente já estava usando isso de modo escondido quando a gente fazia os programas mais simples, a gente já estava usando, já tinha uma pilha rodando lá por trás, a gente só não via ela, né? Um quiz aqui. Esse aqui, vamos supor que eu tenho o espaço de memória da minha função. Aqui eu fiz desse jeito, mas eu vou fazer ele bem maior. Imagina que eu tenho um blocão, né, um vetorzão, só que aqui eu estou fazendo na vertical, tá? Só para ficar parecido com aquilo. Um vetorzão de memória do meu programa. Tá? A pilha de execução, ela vem daqui, né, como a gente viu lá, ela vem de uma das pontas. Então a pilha de execução, ela vem aqui e eu vou usando a memória conforme eu preciso, né, conforme as coisas vão sendo empilhadas. E quando eu faço alocação dinâmica de memória, eu dou um malloc, por exemplo, onde que esse cara vai? Porque variável local, parâmetro vai na pilha, a gente já viu. E quando eu dou malloc, onde que esse cara vai? Algum chute? Perdão? Então, ele não vai junto com a pilha. A pilha aqui tem que ser certinha, ele justaposta as coisas, ela só vai crescendo conforme tem chamada de função e coisas assim. O que acontece é que na outra ponta, descendo aqui, eu vou alocando dinamicamente as coisas. Então imagina, é curioso, computação não é um negócio simples, tá, gente? Mesmo isso que eu vou falar é uma abstração, eu já vou contar onde. Mas vamos pensar, tá, que o meu programa tivesse um blocão de memória, como eu estou falando aqui. Ele tem esse blocão de memória física mesmo. O jeito que ele usa esse blocão de memória é, a pilha usa de baixo para cima e as alocações dinâmicas vão de cima para baixo. Isso é esperto, por quê? Porque se eu tenho um programa que usa muito isso aqui e pouco lá, eu vou podendo crescer sem problema. Se eu tenho um programa que usa muita alocação dinâmica e pouco aqui, também eu consigo crescer sem problema. Eu só vou ter conflito no limite quando eu realmente usar muito da minha memória total. Né, muito mais esperto do que se eu dividisse no meio e falasse, você usa um pedaço, outro usa o outro. Não, os dois compartilham o mesmo pedaço de memória, cada um vai preenchendo por um lado. Esse é o jeito mais simples de pensar. Isso fica mais complexo? Com certeza. Inclusive num nível que eu só tenho lembrança superficial, porque faz muito tempo que eu fiz sistemas operacionais, vocês vão fazer em breve. Mas tem o sistema operacional aqui no meio, tá? Então duas coisas, só para constar que isso aqui é mais complexo sem entrar em detalhes. Uma é que aqui é realmente justaposto, porque a pilha é uma em cima da outra. Aqui não, aqui tem um certo gerenciamento, porque imagina que, só para dar um exemplo, né? Imagina que eu vou alocar um vetorzinho pequeno, então eu aloquei um pedacinho de memória ali. Depois eu aloco um outro vetorzinho, né? Depois eu aloco um vetorzão. Daí eu desaloco esse cara aqui, isso aqui volta a ser memória livre. Perceberam que não tem como ser contínuo, não é trivial ser contínuo? Daí eu chego e falo, eu quero alocar um vetorzão, mas não dá para ser aqui, porque não cabe. Então eu continuo aqui e lá só sobra um pouquinho. Então tem um gerenciamento, essa parte de cima ela tem uns algoritmos gerenciando isso aí, que é o heap de execução lá, para saber o que faz. Então essa é uma coisa que fica mais complexa. Esse lado é mais simples, vai um de cima do outro mesmo, quando acaba a função desempilha e beleza. Aquele lado nem tanto. Tudo bem? A outra coisa é que o computador, quando você executa um programa desses, ele não te dá um blocão de memória desses. Ele faz um negócio chamado paginação em memória virtual, que eu lembro o nome, mas não lembro os detalhes de como funciona, então SO está no caminho de vocês. Que ele engana você falando, olha, você tem esse blocão enorme de memória. Só que esse blocão, muito por cima, assim, só está mapeado, o comecinho aqui e o comecinho lá, mapeado para a memória real. E conforme o seu programa for precisando mais, ele vai alocando memória real de verdade. Por isso, paginação em memória virtual. Então, seu programa acha que tem um blocão enorme, mas o tanto de memória de verdade que o sistema operacional vai gastar com você é sob demanda, porque senão seria muito ineficiente, né? Você imagina cada programinha que ele executa. De vez em quando eu quero mostrar para vocês, eu crio um programa que vai alocar um vetor com 1 bilhão de unidades, de um tamanho 1 bilhão, por exemplo. Mas imagina quão ineficiente se cada programa que começa, o sistema operacional fala, vai que ele precisa de 1 bilhão, então aloca esse espaço para ele. A máquina ia travar logo, né?
Só porque então ele não faz isso, ele aloca virtualmente e só disponibiliza a memória mesmo se for necessário. Tá? Então são dois detalhes aí que estão no meio do caminho, mas que você não é a hora de ver com esses detalhes, é só ir conhecendo, sabendo que existe. Então, legal, pilha de relação com pilha de execução e um pouquinho do funcionamento da memória.